Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luiz aqui do Mania Verde e o tema de hoje é como olhar corretamente o seu enxerto, ok? Na verdade, esse vídeo serve para qualquer tipo de planta que tiver plantado em vaso, em saco plástico, né? É um vídeo simples, voltado para os nossos amigos iniciantes. A gente sabe realmente que ninguém precisa de uma faculdade para molhar as suas plantas, né? É uma coisa bem básica mesmo, mas tem sempre gente começando agora. E como eu também tinha as minhas dúvidas, acredito que eu possa ajudar alguém. Vamos direto então ao nosso tema, né? Para isso a gente vai observar algumas coisas, né? Vamos então à primeira delas que pode influenciar nessa frequência aí. A primeira delas, logicamente, é a época do ano, né, gente? Se é uma época mais quente, uma época mais fria, né? Agora, por exemplo, estamos aqui no início da estação chuvosa, então a gente praticamente não precisa molhar as nossas plantas. Basta dar uma olhadinha uma vez por semana, ver como é que elas estão, né? E é fácil perceber quando uma planta está precisando de água, porque as folhas ficam murchas, não é verdade? Se sua planta estiver debaixo de uma cobertura qualquer, aí sim é importante você dar uma olhada sempre aí, porque, né, mesmo estando chovendo lá, não vai cair água, então ela vai precisar ser molhada, ok? Então a primeira coisa, como eu disse, né, que vai influenciar nessa frequência é a época do ano. Vamos à segunda coisa então. O que pode ser a segunda coisa, na verdade? A segunda coisa está aqui, ó. É o tamanho da muda que a gente tem plantado, na verdade. Essa aqui é uma muda maior, essa é uma muda menor e essa aqui menor ainda. Então é lógico, né, que elas vão ter uma necessidade de água diferente. O consumo é diferente, né? As plantas precisam de água não somente para os seus processos vitais, mas para manter a temperatura, a transpiração. Isso vai fazer com que elas dependam, né, de quantidade diferente de água de acordo com o tamanho, ok? Essa seria a segunda coisa que a gente tem que estar sempre prestando muita atenção, né? Qual seria outra coisa então também que pode influenciar nessa frequência? A outra coisa, gente, é o seguinte, olha só, é o tamanho, né, do vaso ou da embalagem que essa muda está plantada, né? Por que isso? Essa embalagem maior, logicamente aqui, vai absorver e reter uma quantidade de água muito maior que essa aqui, ok? Então essa seria a terceira coisa que vai influenciar na frequência de a gente molhar nossas plantas. Como eu disse, é simples, mas não é tão simples assim. Por isso eu estou aqui dando essa ajuda para os amigos, ok? Qual seria então uma outra coisa que vai influenciar também na nossa frequência de molhar a nossa planta? Vamos então, né, que seria para mim a última coisa que vai influenciar bastante também, que é o que? É o tipo do substrato que a gente tem. Olha só, aqui eu tenho uma mistura mais ou menos de terra com esterco, terra vegetal. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então eles são substratos que retêm, eu diria, mediamente a água, né? E não deixa que ela escoa com tanta facilidade. Então, esse aqui é um substrato que não precisa a gente estar se olhando o tempo todo, né? A gente já vai falar um pouco melhor sobre ele. Mas se for um substrato desses comerciais que a gente vê por aí, tipo casca de pinos, por exemplo, ou palha de arroz, né? Então são substratos muito leves, de pouca densidade, ok? São ótimos para drenagem, mas não retém muita umidade, tá? Então de repente pode ser que você precise molhar até todo dia, né? Então vamos lá, falei, vamos falar então da frequência de molhar. Como a gente vai fazer então isso aqui? Já que a gente não vou poder dizer para você, né? Você vai molhar essa planta, por exemplo, 2 ou 3 vezes por semana. Vai depender de acordo com a necessidade. Então como é que eu faço aqui, tá bom? Isso é o que eu realmente faço, tá? Não estou inventando nada. Para poder falar com vocês aqui, para fazer aquele vídeo ficar uma coisa incrível, fora do comum. É simplesmente a verdade, olha só. Então como essa aqui é uma muda maior, aliás, um saco maior, uma muda maior também, né? O tempo que eu tenho, a periodicidade que eu tenho de olhar as plantas é uma vez por semana. Uma vez por semana eu venho aqui, ó, e faço isso, olha só. Vejo como é que está a umidade da terra, né? Se eu sentir que está muito seco, eu molho. Isso pode ser que seja, no meu caso, o mínimo que eu faço é uma vez por semana. Mas acredito que poderia ser até umas 2 vezes por semana, tá bom? Por isso é importante você olhar. Tem vezes que eu chego aqui, o substrato está muito seco. Eu percebo que a planta está um pouco murcha. Mas no meu caso é a minha limitação com relação a tempo, né? A mesma coisa com a embalagem pequena. Se a embalagem é menor, mais atenção ainda. Em períodos mais quentes, pode ser que você precise molhar um dia sim, um dia não, tá bom? E outra coisa, não deixe essa muda pequena assim diretamente no sol não, tá bom? Procure colocar na sombra de uma árvore, que isso ajuda também a planta usar melhor o que está aqui, tá bom? Ela não vai transpirar tanto assim e você vai precisar molhar com menos frequência, ok? A mesma coisa, então se é um substrato como eu falei,
esse comercial, uma muda que a gente comprou, por exemplo, de casca de pino, para de arroz, como eu falei, é um substrato ótimo, tá bom? Ele é muito pouco denso, muito bem arejado, mas não retém tanta água assim. Então, provavelmente um dia sim, um dia não, é a frequência recomendada para esse tipo de substrato de acordo com o tamanho da planta, como eu falei. Bom, resumindo aqui então, né, para a gente ter aqui uma coisa mais concreta, né, fechando o vídeo, né, o que a gente vai fazer? A gente vai observar a nossa planta, né, com o máximo de frequência que a gente puder, colocando a mão aqui na terra, né, vendo se ela não está assim, muito ressecada, se ela não está se esfareando com muita facilidade. Se tiver, isso vai indicar que a gente precisa molhar as nossas plantas. Então, para fechar o vídeo é isso aí, gente. A melhor coisa a fazer é estar sempre colocando a mão na terra, observando, né, a planta, o enxerto, se ela não está com a folha murcha, tá bom? Porque se faltar água para a nossa planta, todo mundo sabe disso, é um fator extremamente limitante para o crescimento e desenvolvimento da planta, tá bom? Quando falta água nas raízes, olha só, tem umas válvulas aqui nas folhas que chamam-se estômatos, né? Que se fecha automaticamente para que a planta não perca água, tá bom? Quando esses estômatos se fecham, a fotossíntese para também, tá bom? Então a planta fica estagnada ali, tá? Se você não molhar corretamente a sua planta, você vai ter plantas talvez por anos do tamanho que está essa muda aqui, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aí nos comentários, né, o que você achou. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.